Olá, bom dia, bom dia. Hoje é dia 27 de agosto, é quinta-feira. A gente está começando, então, o nosso encontro. A gente vai encontrar a gurizada do Senhor Bom Jesus, a turma 222. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida de trabalhador, as ideias do trabalho. Bom dia! Tudo bem, gurizada? A gente vai falar sobre ideologias hoje. O pessoal está chegando, então. As páginas policiais, bancadas verdes, milhões a mais. Bom dia, Adriano. Tudo com seus juros, sugão geral, terroristas, fundamentalistas, o selvagem capital, fazem pressão para que se honrem os compromissos. Honrar os compromissos. A gente já começa. Tudo bem, Tiagão? Bom dia, Luca. Grande presença, gurizada. Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente ideologias industriais, né? Ou seja, estamos aí ouvindo o hip hop nacional, né? O Benegão. E a gente vai discutir hoje como surgem esses movimentos, essas ideologias, né? O que são ideologias, né? Da onde surgem as ideologias? Como se observa? Como se constitui uma ideologia? Então a gente vai tentar observar, vai tentar entender esta formação ideológica, né? Esse conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos, um conjunto de práticas, né, sociais que vão acabar sendo agrupadas, né, até se tornarem de fato uma luta, né, até se tornarem de fato um bem-querer, né? E elas só surgem, esses pensamentos, essas lutas, essas ideologias, porque, na verdade, essas pessoas precisavam ser vistas, né? Precisavam ser respeitadas. E graças a essas pessoas, a gente tem uma sociedade um pouco mais justa. E não tanto como a gente gostaria que fosse, mas, sem dúvida alguma, bem mais justa do que há um tempo atrás, né? Do que o próprio tempo em que a gente está estudando aqui, que seria a primeira metade do século XIX. Então, vamos lá. Hoje, como eu disse a vocês, é uma quinta-feira. Opa, caiu aqui. Hoje é uma quinta-feira. A gente vai discutir, então, entre outras coisas, as ideologias. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor. Bom dia. Bom dia. Vou esperar o pessoal chegar, né? E já nós vamos começar aqui. Vamos lá, então. As ideologias industriais, elas podem ser agrupadas e divididas, né, entre capitalismo e socialismo, né? Então, a gente vai ver aqui... pessoal, agora quem está conversando comigo no bate-papo ali, bom dia, Rafael, bom dia, Tiago, bom dia, Lucas, bom dia, Adriano, que me escreveram lá. Eu não vou mais olhar ali, tá? Porque fica ruim para eu olhar o bate-papo e olhar o slide, porque eu abro a tela e deixo compartilhado com vocês, né? Então, quem quiser falar, por favor, abra o microfone, tá? Que a gente continua falando, ou se tiver alguma dúvida, né, pode me chamar. Então, vamos lá. Dentro daquela perspectiva que a gente viu, né, houve todas as transformações no mundo capitalista, né, no mundo da indústria, das revoluções, a Revolução Industrial, com o desenvolvimento industrial, com as transformações industriais. Então, essas correntes, elas eram correntes ideológicas que pretendiam justificar, né, e apoiar o capitalismo, as doutrinas liberais, né, melhorar, né, ou, melhor dizendo,
uma tentativa de destruir alguns dogmas existentes no próprio capitalismo, né? E a gente vai tentar entender que tipo de destruição é essa, né? Vamos lá, então. O capitalismo, entre outras coisas, né, vai defender a propriedade privada das coisas, né? O que significa isso? Significa que algo pertence a alguém, né? Então, o capitalismo vai defender ali a propriedade privada, o controle, então, dessa propriedade por parte daqueles que são donos dela, né? E usam ela. E o trabalhador, que é o proletário, é aquele que trabalha para a burguesia, né? Aquele que vai, então, prestar serviço para a burguesia. O objetivo básico desse sistema é o lucro, né? E a economia é baseada numa economia de mercado, né? Então, quanto mais eu vender, quanto mais eu, digamos assim, quanto mais eu ganhar, quanto mais lucro eu tiver, melhor, né? Melhor para mim, né? Que sou o patrão, melhor para mim, que sou o burguês, que controlo, né? E que sou dono dos meios de produção, sou dono, né, das máquinas, sou dono da indústria e ofereço o trabalho. Basicamente, essa é a ideia do capitalismo. Então, propriedade privada, controle da burguesia por parte dessa propriedade privada. Não esqueçam que a gente tem vários tipos de burgueses, né? Nós temos, então, uma burguesia que é uma burguesia da indústria, nós temos uma burguesia que é do comércio, nós temos uma burguesia que é financeira, né? E o proletário é aquele que trabalha para a burguesia, aquele que vende um pedaço do seu dia, né? Do seu tempo para a burguesia. O objetivo, então, do burguês, o objetivo do capitalismo é gerar lucro, né? E este lucro, então, é uma economia baseada no mercado, baseado na compra e venda de mercadorias. Basicamente, não há capitalismo, não há capitalismo sem industrialização. Então, o país que produz, né, a partir do sistema industrial, esse país, sim, é um país capitalista, né? Socialismo. A propriedade diferente do capitalismo é uma propriedade que visa ser uma propriedade de uso coletivo, que há uma socialização da propriedade. Propriedade coletiva, então. O proletário, ele trabalha para a sociedade, né? O trabalhador, ele trabalha para o conjunto, né? Ele trabalha para os demais que pertencem àquela sociedade. Ele não trabalha só para ele, né? Ele não existe aí o individualismo, né? Não existe aquilo que é meu, né? Aquilo que é da minha família. Não, é aquilo que é para todos. O objetivo é o bem-estar, né, coletivo. Essa é a ideia primordial do socialismo, o bem-estar social, o bem-estar da sociedade, do coletivo. E uma economia planificada pela sociedade. O que significa uma economia planificada? Que não haja diferenças sociais, que exista apenas um plano econômico, né? Que é um plano econômico que estenda as possibilidades, né, para todos que estão nessa sociedade. Então, essa é a visão primordial do socialismo, né? Por isso que algumas pessoas vão dizer assim, ó, quando alguém diz assim, nossa, mas por que aquelas pessoas estão esperando tanto, né, tinha que melhorar o sistema de saúde do Brasil, as pessoas esperam muito na fila, né? Aí alguém vai dizer assim, ai, que tu é de esquerda, tu é socialista, porque na verdade é um pensamento no coletivo, né? Tu estás pensando para um todo, não está pensando só em ti, né? Só na sua situação, mas está pensando nas outras situações alheias a isso, né? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu passar aqui. Doutrinas liberais. Nós temos nas doutrinas liberais, então, direitos individuais que dão ênfase à liberdade e à propriedade, tá? Então, diferente, como eu falei para vocês, diferente do socialismo, o direito individual, o individualismo é o que prepondera, né, no liberalismo, né, nas doutrinas liberais. Liberdade de comércio, de produção, né, as leis naturais da economia, que é a oferta e a procura, a livre concorrência. Por exemplo, aquela situação que eu coloco para vocês, né?
Quanto mais oferta eu tenho, qual é o valor? O valor é maior ou menor da mercadoria? Quanto mais oferta a gente tem da mercadoria, Menor. o valor é menor, né? Quanto mais oferta eu tenho, e aí eu gosto de usar o elemento da feira, né? A feira. Se vocês vão numa feira, vocês vão ver que no início da feira, né? Os preços mais ou menos estão todos iguais. A gente vai pechinchando ali, vai comprar tomate, vai comprar banana, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Aí no final da feira, quando o feirante está indo embora, porque o produto é perecível, né? Ele tem que vender o produto, né? Então ele faz o chamada xepa. A xepa da feira é assim, ó, liquidação, né? E aí então o que vai acontecer? Se sobrou muita banana, qual vai ser o preço da banana? Vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né? Porque ele quer vender a banana. Então a lei do mercado, a lei da livre concorrência, da oferta e da procura, é a lei chamada a lei natural da economia. Outra coisa, liberdade de contrato de trabalho, né? Salário e jornada. Então, essa é uma doutrina liberal muito importante para a gente entender. O que significa isso? Significa que quanto menos controle, né, o Estado tiver sobre o salário das pessoas ou o tempo de trabalho, a duração do trabalho das pessoas, que as pessoas têm que trabalhar o mínimo possível no dia, quanto menos tiver isso, melhor para o patrão, né? Então, por exemplo, nós tivemos recentemente uma reforma das leis trabalhistas, né, que regulamenta o seguinte, ó, que o trabalhador hoje ele não tem direito de ficar 1 hora como tinha, né? 1 hora de almoço. Nem todos os trabalhadores podem ficar 1 hora, né, para almoçar, porque geralmente é assim: tu trabalha 4 horas, folga uma, né? Tu tem que ter 1 hora de almoço para justamente poder comer, se deslocar para comer, enfim, e fazer uma digestão, né, que seja minimamente possível para voltar a trabalhar, né, no segundo turno, né? Então, tu tem 8 horas de trabalho, uma folga de 1 hora, aí tu trabalha 3, né? 1 hora de almoço, depois trabalha as outras 4, ou, sei lá, 4, trabalha, né? Folga 1 e trabalha mais 3. Então, é essa basicamente a ideia de ter 1 hora no almoço. Isso acabou, né? Isso agora, com as novas leis, né, nós temos de 15 a 30 minutos de horário de almoço para algumas profissões. Então, realmente, essa medida, ela visa o quê? As pessoas estão fazendo a digestão mais rápido agora? Não. As pessoas estão fazendo, não precisam de 1 hora para almoçar, para descansar? Não. Na verdade, o que está acontecendo? Essa lei foi mudada, obviamente, para aumentar a produção do patrão, né, cara? Então, pensa comigo. Quanto mais tempo eu tenho meu funcionário trabalhando, mais lucro ele vai me dar. Então, a ideia da liberdade de contrato de trabalho, né, de jornada e de salário é: quanto mais o patrão controla, melhor para o patrão. Quanto mais o Estado controla, pior para o patrão. Então, por isso que as doutrinas liberais são contra leis trabalhistas, que regulamentam os direitos dos trabalhadores. Vocês conseguiram entender isso? Tudo bem aí, pessoal? Alguém não entendeu essa ideia? Sim. Então, inclusive o seguinte: hoje existe uma normativa que diz assim, ó, menores, né, não podem trabalhar, né? Menores, crianças não podem trabalhar. Há um tempo atrás podia trabalhar, né? Não existia uma normativa para isso, mas hoje existe, né? É crime, inclusive, né? Porque criança tem que primeiro brincar, né? Tem que estudar, né? Tem que adquirir uma capacidade mínima de uma estrutura mental e física, né, que está estabelecido num conjunto de leis, né, que a gente vai chamar de Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Do ECA. Então, se a gente encontrar alguma criança trabalhando, né, é crime, né? Então, está dentro da lei. O que a liberdade, as doutrinas liberais querem? Elas querem que isso acabe, né? Que isso acabe, porque é uma bobagem, né? Eu trabalhei criança e nem por isso eu me tornei uma pessoa
menos importante. Então, vem esses discursos, tá? Outra coisa, não intervenção do Estado na economia. Vejam que esse item aqui da doutrina liberal, a não intervenção do Estado na economia, vem bem ao encontro daquilo que eu falei para vocês sobre o Estado controlar a questão do salário, né? Então, da salário, da jornada. Então, o que o Estado pode intervir na economia? De que maneira o Estado pode intervir na economia? Eu queria que vocês me dissessem. O que vocês acham? De que maneira o Estado pode intervir na economia? Vocês podem abrir a câmera, tá? Por favor. Como que eu posso dizer para ti? Estabelecer um limite de preço. Esse produto só pode ser vendido a esse preço, não pode ser nem mais nem menos, só esse preço. Ah, então tá. Então, estabelecendo um limite de preços. Certo? Daí, isso aí seria um certo controle da economia, né? Por parte do Estado. Concordam com... Foi o Marcelo que falou isso aí? Foi. Concordam com o Marcelo? Quem discorda com o Marcelo? Quem gostaria de complementar o que o Marcelo falou? Me deem outra característica de controle, por favor, do Estado sobre a economia. O que vocês acham? Eu concordo, senhor. Criação de impostos, diz o Luiz. Perfeito. Quem disse concordo? A Lana? Isso. Certo. Perfeito, Lana. É isso aí mesmo. Regulamentação fiscalizadas por órgãos. Perfeito, Luiz. Perfeito. Então, olha só. A burocracia, senhor? Burocracia. O Estado menos burocrático é melhor para quem? Melhor para o capitalismo, melhor para o liberalismo. O Estado mais burocrático, o Estado mais regulador, o Estado mais controlador, o Estado que gera mais impostos é o Estado que não flexibiliza para o liberalismo, certo? Então, vejam bem, nós temos uma situação, deixa eu ver aqui, bom dia, assim. Tá, o Luiz que me respondeu. Nós temos várias situações assim no Brasil, né? Olha só o que pode acontecer. Se o presidente, por um acaso, chegar no púlpito, né? No Planalto, e disser o seguinte: está muito alto o preço da gasolina que é vendida pela Petrobras. Eu quero que baixe o valor para o povo poder encher os tanques de gasolina. Bom, olha só, se ele faz uma coisa dessas, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a vontade do Estado, porque ele representa o Estado, no preço de uma multinacional que vende petróleo para o mundo todo num preço X, né? E como é que vai vender petróleo para o mundo inteiro num preço X e para o Brasil com um preço diferente? Que tipo de negócio é esse? Isso parece o quê? Parece uma fanfarra, né? Tu não pode vender com o preço para um e com o preço para outro. A mesma mercadoria, se tu é uma multinacional, tu tem que vender com o mesmo preço para todo mundo. Ah, mas aí é injusto. Bom, isso são as leis de mercado. Então, se eu vendo mais barato para o povo brasileiro e mais caro para o exterior, todos os investidores do mundo vão ficar em dúvida. Olha, aquela empresa não é uma empresa séria, então eu não vou investir nessa empresa. Então a nossa economia acaba ficando em descrédito. Então, cada vez que nós temos uma medida que regula a nossa economia, nós afastamos os investidores internacionais, tá? Então é essa ideia que a gente tem que entender, que a gente tem que perceber. Eu não posso ter dois pesos, né, e duas medidas sobre a mesma coisa. Deu para compreender isso, pessoal? Então essa é a doutrina liberal, tá? Continuando, Adam Smith, então, que é o grande idealizador, né? Esse é o grande guru do liberalismo aí, ele vai escrever um livro muito famoso lá no Iluminismo ainda, né? De 1723 a 790, é a vida de Adam, né? E ele vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, né? Então, vocês podem observar lá naqueles slides que eu passei naquela aula, quem quiser recuperar, está lá
no YouTube, né? Prof. Jairo Brum, procura lá no Iluminismo, que vocês vão ver Adam Smith, vão ver quais são as características de Adam Smith, o que ele vai dizer sobre a riqueza das nações. Seguindo, nós temos Thomas Malthus, que também é importante, né? Porque esse cara, vocês vão estudar ele em geografia. É o Rafael que dá aula de geografia para vocês? Ou é o Jacques? É o Rafael, senhor. É o Rafael, né? Então, vocês vão ver o ensaio sobre a população. Ele vai falar sobre o crescimento populacional, a teoria da miséria inevitável, né? Thomas Malthus aí vai falar sobre os alimentos crescem em proporção aritmética, enquanto a população em proporção geométrica. Ele é um teórico, né? Um estudioso liberal, né? Ele vai dizer que as guerras e epidemias promovem, então, um equilíbrio entre a população e a produção, né? Gerando morte, gerando, né, crise. Então, vejam, essa teoria monstruosa, né, que é a teoria malthusiana, né, é uma teoria já ultrapassada, mas ele é um importante pensador para esse momento histórico, né? Ele vai falar sobre a contenção da natalidade, né, o controle de natalidade. E isso, então, nós vamos ver que, com o passar dos anos, pessoal, nós vamos ter isso no Brasil, né? De maneira quase que, digamos assim, cultural, né? Eu queria agora fazer uma análise com vocês aí. Então, a minha família, falar da minha família especificamente, vocês podem, quem quiser falar da sua família, fica à vontade, né? Mas assim, o meu pai, ele tinha... Meu pai já é falecido, né? Meu pai tinha 5 irmãos, 6 com ele. Então, 5 irmãos, 6 com meu pai. A minha mãe, ela tinha 7 irmãos e irmãs, né? Com ela, então, 8. Então, imaginem vocês, né? Uma família que tem 8 filhos, uma família que tem 6 filhos, né? É uma família extremamente grande, né? São os dois do interior, né? Bom, a minha família, né? A minha mãe e meu pai, tiveram a mim e mais 2 filhos, né? E eu não tenho nenhum filho. Eu só tenho uma guaipeca que está aqui comigo, né? A Chiquinha, uma cachorra. Eu não tenho nenhum filho. A minha irmã tem 2 filhos. Então, vejam que o meu irmão não tem nenhum filho. O que eu quero mostrar para vocês? Que culturalmente, né, não por uma questão de Malthus, né, mas por uma questão basicamente de dinâmica social, né, de cultura mesmo, houve uma diminuição. Eu quero apostar com todos vocês aqui, ó, Fabiano, o Lucas, o Pedro, o Bernardo, o Gustavo, a Sofia, o Luiz, a Vitória, o Eduardo, o Rafael, o Tiago, o Henrique, a Laura, o Lucas, a Lívia, todo mundo que está aqui, o Marcelo, eu duvido, Rafaela, a Lana, que tenha alguém aqui que tenha 6 irmãos ou 8 irmãos na família. Justamente, por que eu duvido? Ora, porque nenhuma família que tenha um processo, digamos assim, de acesso à cultura, acesso à educação, acesso a um processo justamente quase que industrial da vida, né? Vai ter tantos filhos assim porque vai ser difícil sustentar, né? Então, eu diria que seria uma pessoa muito rica para ter 8 filhos hoje. E não era o caso da minha família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, né? Havia pouco dinheiro nas famílias, né? Ainda há, né? Então é isso, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que este controle de natalidade ele vai se dar, né? Essa cultura, e hoje é um grande problema na Europa, né? Eu quero que vocês observem que tem alguns países na Europa que estão incentivando as famílias para que elas tenham filhos, né? Porque os estados estão sendo estados de velho. Aliás, vocês devem estar estudando com o Rafael isso, devem ter visto com o Rafael isso. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, vai ser uma sociedade de pessoas velhas, né? Logo mais, né? Porque as pessoas estão envelhecendo e tem pouco jovem, pouca criança nascendo no Brasil.
E tudo é caro, né? Porque hoje em dia quem tem mais de um irmão e estuda na escola, por exemplo, na escola particular, principalmente, ou mesmo na escola pública, né? Tu tem todo um custo de compra de material, de compra de, né? Tu tem que dar o conforto que tu dá para um, tu tem que dar para o outro, né? E tu imagina com 8 pessoas, é bem difícil mesmo. Então, é por isso que a gente vai ter essa ideia do Malthus, né? Limitação de assistencialismo. O Estado não pode ser assistente, né? Não pode assistir as pessoas. E o que a gente está vendo hoje no Brasil é isso, né? Nós tivemos recentemente um projeto que foi feito pelos governos passados aí, principalmente nesse século XXI, né? Que é um processo de distribuição de renda no Brasil, que foi muito importante, né? Porque muitas pessoas que não tinham um elevado acesso à cultura, né? Essas pessoas tinham as famílias eram muito grandes, né? Então, foram feitos alguns projetos importantíssimos para, digamos assim, estender a renda no Brasil, gerar economia, né? Dividir socialmente os lucros do Brasil, do país, né? Que a gente está falando aqui do quê? De alguns projetos importantes como Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que agora estão sendo, digamos assim, revisitados, né, por este governo que está aí, né? Por exemplo, Casa Amarela e Verde Amarela, uma coisa assim, que substitui Minha Casa Minha Vida, né? Que dava R$ 90 e agora vai dar R$ 300 para as famílias. Então, isso é importantíssimo, porque isso vai gerar, obviamente, né? As pessoas estão recebendo R$ 200 mensais, né, para sobreviver no Brasil, e estão pensando que esse imposto, que esse benefício ele possa ser estendido para mais tempo. Isso é fundamental para transferência de renda, né? Isso não é assistencialismo, isso é o Estado sendo gerador de mais economia. Mas o que coloca as ideias de Thomas Malthus em observação, né? Como ultrapassadas, né? Nós vamos ter também aqui David Ricardo, né? Os princípios da economia política e da tributação, ou seja, dos impostos, né? Ele vai ser um cara que vai falar sobre o salário mínimo, ele que vai inventar essa expressão, né? Que as pessoas têm que ter o mínimo para poder sobreviver. Então, essa é uma ideia recorrente nos capitalistas, né? Ou do pensamento do patrão. O pensamento do patrão é o seguinte: eu não quero que o meu funcionário seja rico, eu quero que ele tenha dinheiro suficiente para produzir, né? Para produzir consumo, que ele possa consumir os bens, né? Que ele queira, né? Que ele sonha, mas ele vai ser sempre um funcionário, né? Então, dentro da lógica do patrão, né? Que é extremamente conservadora em termos de desenvolvimento econômico, né? Ele é o seguinte: é muito mais fácil quem tem 1 milhão fazer outro 1 milhão rapidamente do que quem não tem dinheiro nenhum ter 1 milhão. Entenderam o que eu quero dizer? Então, o salário mínimo estabelece o quê? O mínimo para a pessoa subsistir, para ela comprar água, comida, roupa, estadia, para ela cuidar da saúde e para ela se divertir, né? Então, por isso, nós vamos ter o chamado salário mínimo. Deu para entender isso aí? Sim. Então, esses são alguns princípios do pensamento liberal. Vimos 3 autores importantíssimos, né? Então, vamos lá. Vimos Adam Smith com Riqueza das Nações, vimos Thomas Malthus com a ideia malthusiana, né? Do crescimento aritmético e tal, da economia e da miséria, né? Da população e da miséria. E vimos agora David Ricardo, que falava sobre o mínimo para a subsistência. Então, esses 3 conceitos são fundamentais para que tu possa entender o que era o pensamento liberal, né? O que é essa não intervenção do Estado na economia, o que é a lei da oferta e da procura e como funcionava a questão da propriedade privada, né? O que é meu e os meios de produção, né? E tudo mais. A ideia básica, né? Da obtenção do lucro, beleza? Então agora a gente vai ver o lado do socialismo. Então até agora a gente viu o capitalismo, então agora a gente vai ver as ideias que vão surgir do socialismo. Vamos nessa.
As ideias socialistas, as doutrinas, né, elas são basicamente, né, a primeira doutrina é uma doutrina que tem um nome, né, de socialismo utópico. Alguém poderia me dizer o que é utópico? Alguém já ouviu esse termo? É uma coisa perfeita, senhor. Isso. Na verdade, né, eu indico a vocês, inclusive, se vocês quiserem ler, né, tem para vender nessas livrarias que tem em shopping, assim, sabe? Que tem tabacaria, tem um monte de livrinho, pocket. Vocês encontram um livrinho do Thomas Moros, chamado Utopia. É um livro bem legal. Fala de uma sociedade perfeita, uma sociedade onde tudo funcionava. Uma sociedade... É muito legal. Ele o teórico, né, digamos assim, vão chupar esse termo de utopia, que é um lugar perfeito, onde tudo funciona, onde tudo é maravilhoso, de Thomas Moros, tá? É um pocketzinho que é fácil de ler e de compreender muita coisa, inclusive, na nossa vida. Então, ele faz uma crítica à propriedade, ou à grande propriedade, né? Ele defende pequenas propriedades, então o socialismo utópico defende que as sociedades têm que ser pequenas, que tem que ter um acordo entre as camadas e as classes sociais nessa sociedade, e as iniciativas individuais sem resultado. Ou seja, eles querem modelos, eles pensam em modelos idealizados. O que significa isso? Modelos que ficam apenas no campo das ideias, né? No campo das ideias. E a gente vai ver, aqui, por exemplo, Saint-Simon, de 760 então a 1825, onde ele viveu, ele pensava numa sociedade sem ócio, ou seja, uma sociedade sem descanso, uma sociedade onde a sociedade seria uma sociedade de militares, uma sociedade de clero, nobreza, ausência de exploração alguma, né? Ele pensava em 3 tipos de classe social, que houvesse os sábios, né? Os proprietários e os sem posses, né? E ele pensava num governo de sábios e artistas, né, que distribuiriam então essas riquezas aí a todos os pertencentes à sociedade. Essa sociedade é a sociedade de Saint-Simon. Charles Fourier, né, ele falava nos falastérios. O que são os falastérios, né? Os falastérios eram fazendas coletivas agroindustriais, onde as pessoas acabavam produzindo tudo o que produziam, elas dividiam entre elas. Então, esses falastérios do Fourier também era uma ideia utópica, porque não funcionou. Nem Saint-Simon e nem o Fourier conseguiram fazer com que as suas ideias, né, saíssem do papel e funcionassem realmente, né, como eles haviam pensado. Por isso que o termo ali é utópico, né, porque fica no campo das ideias apenas. Robert Owen, né, ele queria uma melhoria nas condições dos trabalhos nas fábricas. Então, ele era um cara que ele tinha fábrica, ele era um industrial, né? E ele pensou, então, na melhoria das condições de trabalho. Ele estendeu para as suas fábricas, né, um benefício para os trabalhadores, né, fazendo com que os trabalhadores ganhassem mais, se importassem mais, né? E ele, obviamente, foi à falência, porque ele vai ser sabotado por outros industriários, né, que não vão gostar nada disso, né, nada do que ele está fazendo. E ele, então, vai ajudar a criar as chamadas trade unions, que são os sindicatos, né, no Estado inglês. Vejam só, recentemente, eu digo isso há uns 5 anos atrás, uma empresa norte-americana começou a pagar aos funcionários o seguinte, pagar o mesmo salário para todo mundo. Cerca de $700 ou $1.000, uma coisa assim. Acho que era $1.000 por funcionário. Então, tinha a moça da limpeza, que fazia a limpeza, tinha o cara que lavava vidro, tinha o cara que fazia xerox, tinha o cara que fazia programação, né, no computador, tinha o cara que era engenheiro, que desenhava, projetista, todo mundo ganhava $1.000 na empresa. A ideia do cara era a ideia, basicamente, do Robert Owen, né? Que era a ideia de que todo mundo ali importava naquela empresa. Pergunto a vocês. Será que deu certo? Eu acho que não deu certo, né, senhor? Por quê? Porque
Se tu dá muito dinheiro para cada funcionário, vai dar um prejuízo para tua empresa. Não, mas a ideia dele era o seguinte, não era prejudicar a empresa, né? Era ajudar as pessoas. Ele também não estava pensando em ter lucro, em obter muito lucro. Ele estava pensando em dividir os lucros com os funcionários. Só que houve um problema aí. Ele tinha um pensamento bom. O problema é o seguinte, o cara que desenhava, que era um engenheiro que estudou 5, 7 anos de engenharia, o cara que era um projetista, que era super intelectualizado, ele ganhava a mesma coisa que o faxineiro. E aí ele vai começar a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou pouco valorizado aqui. Então vejam bem, o pensamento individualista das pessoas fez com que não desse certo essa ideia, né, desse empresário americano. Entendeu agora, Marcelo? Não é uma questão assim, o cara não obteve mais lucro. Na verdade, é o individualismo das pessoas que gerou esse conflito, né? Então, hoje tem pessoas, por exemplo, né, que eu vejo ex-alunos meus aqui no Instagram e tal, uma ex-aluna minha pé da vida, né? Porque vai ter o Enem no início do ano que vem. Ela queria que fosse lá adiante, né? Em março e tal. E aí ela coloca... E os alunos que não conseguiram, velho, ter aula até agora. Os alunos da rede pública não tiveram aula até agora. Vocês estão tendo a oportunidade de ter aula, mesmo que muitos de vocês não queiram. Não quero assistir, não estou nem aí e tal. Mas e aí? Os alunos que não tiveram e que querem estudar, e que querem entrar numa universidade, e não puderam, não tiveram acesso. Aí muitas pessoas podem pensar assim, bom, o problema não é meu, o problema é deles. Esse pensamento é um pensamento liberal, né? Não é um pensamento social, não é um pensamento de estender aí a possibilidade a todos, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não deu certo nessa empresa, né? A ideia, né, desse empresário, que foi realmente uma ideia muito interessante até. Aqui, então, nós seguimos adiante e vamos falar do item B, né, do socialismo científico, diferente do socialismo utópico. O socialismo científico, ele é um socialismo que é colocado, ele é possível se colocar em prática, né? Existe aí um método, né? Por isso que ele tem o nome de ciência, né? De científico, justamente porque ele digamos assim, existe uma metodologia, né? E aí quando vocês fazem um trabalho científico, né? Vocês usam um método, né? A metodologia para chegar no resultado. Mas eu estou olhando aqui que nós estamos com 2 minutos e 30 de aula por acabar e por isso, então, eu não vou seguir adiante com o pensamento do socialismo científico. Só um pouquinho, Marcelo, já te dou a palavra. O pensamento do socialismo científico, que foi basicamente introduzido por Karl Marx e Friedrich Engels, e a gente vai entender quem são, de onde vieram, do que se alimentavam, né? A gente vai ver isso na nossa próxima aula, que a gente vai, então, fazer na terça-feira que vem, né? Quer dizer, na 25ª semana, porque na terça e na quinta que vem, terça e quinta, nós vamos fazer revisão de conteúdos para a tua P1 do primeiro trimestre, tá? Então, olha só, na terça e na quinta, P1. Né? E aí, na 25ª semana, aí a gente vai voltar com o pensamento do socialismo científico. Fala, Marcelo. Tu vai falar sobre o anarquismo, senhor? Porque ele é socialismo libertário, né? Isso, vou falar assim. Depois, é o item C. Né? Nós vimos o A, que é o socialismo utópico, o B, que é o socialismo científico, e o C vai ser o anarquismo, querido. Tá bom? Tá bom. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A gente viu basicamente aí as ideias, né, liberais. Então, eu vou colocar lá no vídeo, né, as ideias liberais e o pensamento do socialismo utópico, né, como o item A. E na aula que vem, então, nós vamos ver o pensamento do socialismo científico e o anarquismo com o que o Marcelo falou, o socialismo libertário. Muito bem? Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Um grande beijo a todos, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Valeu, senhor. Revisão de conteúdos. Falou? Façam, Alô, senhor. façam, por favor, as ponderações
porque é sobre as ponderações que a gente vai fazer a nossa revisão na próxima aula. Tchau. Falou, senhor. Falou.